7h10 e nós estamos de volta com a notícia de frente. Rapidinho aqui, vamos aqui à reportagem. O Congresso entrou em recesso, deixando pautas importantes para este ano, mas elas só devem começar a ser discutidas depois das eleições para as presidências do Senado e da Câmara Federal, e a gente confere agora. Os trabalhos no Congresso Nacional terão início em fevereiro deste ano. E um dos projetos mais polêmicos trata de privatização, incluindo a dos Correios, por exemplo. O senador Jaime Campos falou sobre esse assunto. O Correio é uma grande instituição, uma instituição centenária. Nós não podemos também de bandeja entregar, como entregaram no passado, grandes instituições, grandes empresas brasileiras. Nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos, muitas vezes, a interesses escusos, entregar patrimônios que certamente são patrimônios que tem que ter aqui a presença do governo federal, que são órgãos de segurança, são órgãos que certamente é importante para o destino da condução da nossa pátria. Por isso eu defendo a tese, literalmente, que qualquer fato como esse tem que ser discutido, não só a nível de Congresso, mas sobretudo com a sociedade civil organizada brasileira. A expectativa é que a PEC emergencial entre em pauta ainda no primeiro semestre deste ano. O projeto cria mecanismos para a União, estados e municípios. Estão resgatando uma dívida que tinha com os estados e os municípios brasileiros. Foram 66 bilhões nesses próximos 10 anos que serão transferidos. Que, na verdade, o governo federal fazia cortesia com o chapéu dos outros. Tendo em vista que os estados exportadores de commodities, como o Mato Grosso, o Goiás, o Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Pará, que exporta muito minério, tomavam um prejuízo gigantesco e não havia nenhuma compensação. E agora, por força do Supremo Tribunal Federal, foi constituída uma comissão especial composta por deputados e senadores e chegamos a esse denominador comum que permitiu que estabelecesse um desembolso financeiro pelos próximos 2 anos. E Mato Grosso mesmo agora recebeu, para você ter noção, 500 milhões de reais no dia 30. E os municípios mato-grossenses receberam mais 100 e poucos milhões. Inclusive o Vargas Grande foi agraciado com 5,6 milhões de reais, que vai permitir, com certeza, possamos investir nas obras de infraestrutura, principalmente na questão da saúde nesse momento grave da pandemia. Já tem muito recurso. Com essas prefeituras, com certeza, restabelecem praticamente o Pacto Federativo, que é uma discussão muito grande que nós temos que travar, na medida em que, lamentavelmente, hoje 62% de toda a receita do Bolo Tributário Nacional está na mão do governo federal. E, de fato, aonde residem os problemas, onde é? É nos municípios, é nas cidades. Os problemas não estão lá no Brasília, lá no Planalto Central. Os problemas estão nas 5.674 cidades brasileiras que precisam de investimento, precisam mais recursos. Alguns municípios vivem, lamentavelmente, com situações precárias, almoçando a janta, porque não tem capacidade de investimento para muitas vezes nem construir ou ampliar uma sala de aula. Assim que os trabalhos no Congresso Nacional retornarem, ainda vai ser preciso fazer a votação da Lei Orçamentária Anual de 2021. A LOA é uma peça orçamentária que é discutida todos os anos e certamente tem que ser aprovado até pelo preceito constitucional, que certamente tem que cumprir o poder federal, estadual e municipal. Aqui o que eu posso afirmar é que as perspectivas são das melhores possíveis aqui em Vargas Grande. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Tacir Meirel, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. E só um complemento nessa informação, o senador Jaime Campos é também o presidente da Comissão de Ética lá do Senado e está sendo cobrado sobre casos extremamente polêmicos e que estão assim à espera, né, de uma solução. Bom, e do Congresso Brasileiro, nós vamos para a atrocidade que foi cometida ontem no Capitólio, que é o Congresso americano, que reúne lá o Senado, né, e a Câmara dos Representantes, que é a nossa Câmara Federal. Olha só o absurdo, a atrocidade que foi cometida, um movimento insuflado por aquele que a gente achava que fosse apenas um troglodita, mas pelas fake news, pelas mentiras que ele patrocinou nas redes sociais e na imprensa americana, dizendo que a eleição foi fraudulenta. Mentira, fake news de Donald Trump. Ele provocou isso aí, ó, na democracia mais consolidada do mundo. Por isso que é preciso tomar muito cuidado
com os governantes irresponsáveis, que fazem o seguinte: quando tem um interesse contrariado, querem agredir as instituições. Isso daí foi no Capitólio, né? O Congresso Nacional Americano, né? Vítima das fake news de um presidente que não se conforma com a derrota. E isso no país que é conhecido como a maior democracia do mundo. Esse é o reflexo claro do fanatismo. Exatamente. A mente de um fanático. É o fanatismo, a mentira, a fake news que provoca tudo isso, mas nós registramos aí essas imagens, não é? Dessa violência, né, contra a democracia, essa atrocidade lá no Capitólio, que é o comentário do Paulo Coelho. Só pontuar uma coisa importante, que a mente de um fanático é como a pupila de um olho, né? Quanto mais luz, mais ela se contrai. Mais ela se contrai e resulta exatamente nisso. Paulo Coelho, seu comentário. O que dizer depois desse prenúncio aqui feito com veemência do Lúcio Sode, né? Permita-me discordar de você, Lúcio, mais uma vez, não por hábito, mas por força da circunstância. Não houve essa... 4 pessoas morreram. Eu não terminei de falar, se não, permita... Não, só estou complementando a informação. Permita que eu conclua... Você pode até não concordar comigo, mas eu tenho que dar a informação. Você não sabe o que eu vou falar? Você não sabe o que eu vou falar? Não, era eu concluir meu raciocínio. Eu ia falar, eu te fazer um elogio. Você tem 30 segundos. Na verdade, o Lúcio está hoje com a faca afiada aqui do meu lado, qualquer coisinha tem que fazer assim, dar um remeleixo aqui. Não, na verdade, o presidente Donald Trump, no dia de ontem, fez um discurso inflamado, na verdade, não é? Mas não foi conclamando ninguém, pessoal, vamos às ruas porque isso. O que é o argumento principal é de fraudes, no plural, que ocorreu durante o pleito eleitoral lá, que culminou aí no dia 3 de novembro passado. O Trump fez isso e aí o que ocorre é que houve esse sentimento popular de, há quem diga, mais de 1 milhão de pessoas, que invadiram a base do Congresso lá dos Estados Unidos. Eu, particularmente, discordo disso porque está perturbando a ordem e está promovendo violência. Não foi o que se verificou nas ruas, mas internamente, lá no Congresso, houve de fato isso que o Lúcio falou, isso não é fake news, houve realmente, de acordo com a polícia lá local, houve 4 homicídios, 4 pessoas morreram, né? Homicídios assim, houve, e por consequência disso aí, houve 4 mortes. Isso realmente é digno de repúdio, né? A gente não pode deixar passar em branco. O que as pessoas fizeram é o seguinte: vamos tomar uma atitude aqui diante da circunstância das fraudes. Aí o Lúcio me vem com a informação que ele não tem a certeza, e se não tem certeza, não é verídico. Se não é verídico, é fake news. Não do Lúcio, mas de uma narrativa da extrema imprensa, especialmente os mais progressistas aí. Que é o seguinte, que não houve fraude. Houve fraude, sim, senhor, são robustas as evidências, robustas. Isso é mentira, porque foi investigado, não foi comprovado. Aí que está o negócio, não foi. Não foi. Não, se você quer defender o Donald Trump, tudo bem. Não é questão de defender A ou B. O Donald Trump, o fascista, o déspota, entendeu? Isso é opinião sua. O tirano. Não, tudo bem. Assim, mas foi fiscalizado. Lá teve o seguinte, investigaram e não teve a fraude. Deixa eu só concluir aqui, porque se achar que fala alto, vai me inibir, vai me tirar do raciocínio que eu tenho de defender. Não, quando você me cita, eu vou intervir. Quando você me citar, eu vou intervir. Não, mas não estou te incitando. Não, citando. Pois é. Aí que eu quero dizer para você o seguinte: não adianta levar o tom de voz para me demover da minha opinião, porque a minha opinião é essa: não houve fake news no que diz respeito, porque as provas, mortos votando, cédulas adulteradas, isso foi comprovado, gente. O que aconteceu? As autoridades locais lá dos Estados Unidos não sequer receberam. Não é o negócio de avaliar, isso aqui foi fraude. Ele não chegou a receber para verificar se houve. Para debaixo do tapete. A indignação do Trump é plausível. Ele tem o direito de se indignar. Agora, se ele chegasse lá nas redes sociais dele e disse assim, gente, não está certo aí, todo mundo para a rua aí, vamos quebrar tudo aí. Aí sim. E ele fez o contrário.
Ele, pelas redes sociais, falou, pessoal, vamos para casa, nada disso aí vai resolver, invasão, isso é antidemocrático. Aconteceu isso, o Trump fez isso, não é? Agora, o que tem que se verificar é o que houve, a robustez das provas. Não foi uma, não foram 5 ou 10 casos de interferência negativa, de fraude no pleito eleitoral. Foram dezenas, e tudo preto no branco, como diria Antero Paz de Barros. Então, o digníssimo Lúcio Soares, estou te citando aqui agora, você pode interferir desde que a gente mantenha aqui o nosso... Porque senão vão vir daqui a pouquinho com a lei do silêncio aqui, vão falar que não estamos falando muito alto. Mas o que eu quero dizer para você é, que é o seguinte, que existe isso, que tem que no mínimo ser apurado. Mas, Paulo... O Trump, só para encerrar aqui, digníssimo Haroldo, o Trump, depois desse posicionamento do Congresso, na madrugada de hoje, inclusive, né, reconhecendo aí que a vitória do Biden, o Trump falou assim, não, beleza, reconheço a derrota. Só que começa agora todo o trabalho aí de insistência para provarmos que houve fraude. Houve fraude sim, gente. Olha só, eu não falei só das cédulas em branco, já vinham, em branco em aspas, né? Já vinham sinalizadas ali com Trump, fora os caminhões de cédulas que também foram verificados de forma anormal, coisas que assim, e foram verificadas cédulas ali dentro também adulteradas, e os mortos, até dezenas de milhares de mortos votaram. Então, eu acredito que, concordo com você, professor, que fanatismo na política existe. O que está em questão, Paulo, não é necessariamente, veja bem, independente se houve, se não houve corrupção nas eleições nos Estados Unidos, esse tipo de comportamento não é tolerável, né? E a gente não pode concordar com esse tipo de comportamento, de fanatismo por parte de alguns correligionários do Donald Trump. O que está em discussão é exatamente isso. Voltaire, um grande pensador francês, já trabalhou toda a sua obra com relação à tolerância, né, e com relação a, principalmente, essa questão do fanatismo, né, condenando o fanatismo em todos os sentidos, que você pode estar até errado, mas você não tem o direito, de forma alguma, de agressão e violência ao outro por contraposição. Você está entendendo? Então, o que está em jogo é exatamente isso. Quando você tira a normalidade de uma manifestação, que é a passividade, o pacifismo, né, o lado pacífico da mobilização, aí você perde a razão, porque que nem o caso aí, houve mortes, isso é condenável. Isso é condenável. Tem que apurar da onde que partiram essas agressões que culminaram em mortes, não é? Porque até então que está sendo vendido aí que foram só manifestantes, apoiadores de Trump, não é? Há informações que a CNN, inclusive, não diz que dá a possibilidade de antifas, grupos radicais compenetrados ali dentro no movimento. Então tem que apurar direitinho, mas eu condeno as invasões. Agora, o povo é soberano, não é só nos Estados Unidos, não. No Brasil, mas no essa moda pega, e se for pacífico aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas não invadirem com quebradeira, mas irem às ruas, manifestarem um direito seu, defenderem um direito seu, perfeito. Aliás, que é previsto inclusive na nossa Constituição. Poder emana do povo, artigo 1º. Então, sem violência. Né? Sem violência. É a única ponderação que eu faço. E o povo elegeu Joe Biden, né? E o seguinte, eu vou manifestar minha posição, porque você me citou várias vezes. Seguinte, eu não vou compactuar com as mentiras, com as fake news. Eu não vou atacar jamais a Associação Brasileira de Imprensa, chamando uma das maiores entidades do país que representam os jornalistas de ativista. Eu não vou fazer isso. Aliás, militantes. Ativismo, você falou em ativismo. Não, e também. Eu não vou atacar a Associação Brasileira de Imprensa, não vou atacar, que representa todos os jornalistas do Brasil, que não é mídia sem caráter, Eu vou defender o jornalismo sério. Agora não vou defender. Não coloque palavras na minha boca. Não vou defender. Nesse caso, a ABI... Só um minutinho, eu não concluí ainda. Eu não concluí. Eu não vou defender as mentiras do Donald Trump, as fake news do Donald Trump, que influíram, sim,
Sim, nesse movimento lá no Capitólio. E pelo seguinte, tem que provar o que tá falando. inclusive Não, teve você tá uma falando rede sem prova. social retirou até o comentário do Você Trump. tá falando... Pois retirou, mas é retirou. Ontem porque era mentira. o Twitter ontem tirou um vídeo do ar do Donald Trump. Entendeu? E nós temos um minuto. É a persicai, tá vendo? Rouba no bom sentido, né? Tira. Mas assim, o que eu concordo sobre essa questão da nossa associação. Vai cortar o tempo. É, cortar o tempo. Que nós temos que entender essa questão aí. Também defendo o nosso representante do jornalista, mas nesse caso foi ativista, militância. Militância, tem nada a ver. O cara tem que defender o jornalista, não... Discordo e nós vamos encerrar o programa. São 7 horas, 26 minutos e 30 segundos. Nós temos que encerrar. A Verônica está lá. Falou. Olha, estou escutando daqui as broncas seguinte, da Verônica. vamos entrar num acordo. Não é 7h27 para encerrar? Só me tira Aí, ó, essa tá dúvida. vendo? Ele me cortou dizendo que era o fim, mas não é o fim. A diretora está falando para ele aqui no... Temos que ler os dados da Covid ainda. os dados da temos que Covid. ler os dados da Covid. Tá certo. Mas que está a aí, ó. ABI é ativista, é ativista. Vamos ler os dados da Covid. Está na tela aí, olha lá. 185 mil casos e 745 confirmados, 174.814 recuperados. E aí tem outros dados ali, que são 837 internados, e aí a ocupação das UTIs ali superando 56% aqui em Mato Grosso, aumentando, portanto, o número de casos confirmados e também tem aumentado, e bastante nos últimos dias, o número de mortes. E assim, a notícia de frente desta quinta-feira chegou ao final. Muito obrigado, o jornalista Paulo Coelho. Muito obrigado, professor Haroldo Arruda Júnior. E nós estaremos de volta amanhã. Até lá e um bom dia.